Olá, hoje eu irei falar sobre as transformações gasosas. Bom, há muitas transformações possíveis, mas as principais são aquelas que ocorrem quando pelo menos duas das três variáveis de um gás, temperatura, volume ou pressão, sofrem variação, como a transformação isobárica, a transformação isotérmica e a transformação isocórica ou isovolumétrica. A transformação isobárica ocorre quando a pressão é mantida constante, ocorrendo variação de temperatura e volume. Podemos estabelecer uma relação entre o volume e a temperatura em uma relação isobárica, em que o volume inicial V1 está para a temperatura inicial T1, assim como o volume final V2 está para a temperatura final T2, relação conhecida como Lei de Charles e Gay-Lussac. Podemos exemplificar essa transformação com um simples experimento. Aqui nós temos uma garrafa com uma bexiga amarrada na ponta, uma bacia contendo água quente e uma bacia contendo água fria. Se a gente mergulhar essa garrafa nessa bacia de água quente, a gente pode perceber que a bexiga se enche de ar. Viu? Ela se encheu de ar. Agora, se a gente mergulhar essa mesma garrafa na água fria, a gente percebe que a bexiga murcha e volta a ser o que ela era antes, com pouco ar dentro. Bom, isso acontece porque quando a temperatura aumenta, a energia cinética das moléculas de gás fica maior e a velocidade com que elas se movimentam também aumenta. Assim, o gás se expande, aumentando o volume por ele ocupado, e o balão infla. O contrário ocorre quando abaixamos a temperatura, quando colocamos nesse recipiente de água fria, quando a gente coloca água gelada. Bom, já a transformação isocórica ou isovolumétrica ocorre quando o volume permanece constante, ocorrendo variação de temperatura e pressão. Podemos estabelecer uma relação entre a pressão e a temperatura em uma transformação isocórica, em que a pressão inicial P1 está para a temperatura inicial T1, assim como a pressão final P2 está para a temperatura final T2, relação conhecida como Lei de Charles. Essas informações explicam por que é realizada uma apresentação antes do início de uma corrida de Fórmula 1. Isso não é somente para apresentar os participantes dos carros da corrida, mas também serve para aquecer os pneus dos carros e assim, com esse aquecimento, atingir a pressão ideal para o melhor desempenho possível dos pneus.